Caio Mota, agora sim, meu velho, bem-vindo à seleção. Boa tarde, André, Hernan, PVC, Bárbara, Caio. Então, o Flamengo divulgou ontem no comunicado, na nota que ele envia para o STJD, pedindo o adiamento, ele passa a lista completa dos contaminados. Então, foram 30 contaminados de uma delegação de 55 que foram ao Equador. Só que desses 55, a gente não pode dizer que são 25 que passaram imunes ao vírus, porque muitos deles já tinham IgG positivo. Então, assim, a gente tem a conta que de 55, 30 foram contaminados no Equador, 16 jogadores e 14 ali entre comissão técnica, dirigentes, staff, tem assessor de imprensa, enfim, fisioterapeuta, analista de desempenho, a lista é muito grande. E o Flamengo hoje ele tem à disposição ali para treinar, são 12 atletas que já estavam nessa lista inicial de inscritos no Brasileiro e ele convocou outros 8 que estavam no Sub-20 para compor esse elenco aí. Então tem que ver como que vai ficar a questão da inscrição ou não, mas que naquele cenário antigo de 40 inscritos, o clube já tinha 12 e colocaria mais 6 para complementar 18. Vale dizer que da lista de 34 iniciais que o Flamengo tinha, são 16 contaminados, mas há 3 lesionados, Gabigol, Diego Alves e Pedro Rocha, e 3 que deixaram o clube, que são Pires da Mota, Vinícius Souza e Rafinha. Ô, Caê, qual seria, assim, se a gente fosse tentar imaginar um time possível para o Flamengo levar a campo contra o Palmeiras, qual seria esse time? Então, pensando na lógica aqui, seria o César, goleiro, o João Lucas na direita, os zagueiros seriam 2 jovens, o Natan e o Noga, que são do Sub-20, o Noga até campeão mundial Sub-17. Na esquerda, o Ramon, que também é um jovem, mas que já faz parte do time principal. Aí no meio-campo seria o meio-campo todo profissional praticamente, que seria ali o Gerson, Arrascaeta, tem o PP. Eu passei para o Miguel, estou falhando a cabeça aqui, vou ver agora no campinho, mas é Gerson, Arrascaeta, PP. No ataque teria o Pedro, tem o Thiago Maia também não foi contaminado, então, perdão, voltando aqui. Thiago Maia, Gerson, Arrascaeta, PP, que é do time profissional, mas não fazia parte dos planos, e no ataque Pedro e Lincoln, tem Rodrigo Muniz, tem um lobby muito grande pelo Lázaro, que é uma promessa. Então o Lincoln está sempre aí nesse alvo, mas num cenário pegando como base, quem já é do time profissional seria esse time inteiro com a dupla de zaga que veio da base, que é o Natan e o Noga. Ou seja, está muito claro, vendo esse campinho, que é um campeonato sui generis, que é um campeonato que, fora a imprevisibilidade que sempre marcam os campeonatos brasileiros, a gente tem nesse ano a possibilidade de um time com um elenco fantástico, como o do Flamengo, ir para um jogo com um time completamente desfigurado, completamente enfraquecido, o que aumenta demais a imprevisibilidade do Campeonato Brasileiro. Ou você acha que esse time aí, Caio Ribeiro olhando, Caio e Bárbara, ou você acha que vão para o jogo, tem disputa com o Palmeiras? Eu acho que existe uma diferença entre as duas equipes, né? O setor de meio de campo do Flamengo é muito forte. Existe sempre aquele fator de superação, como o Flamengo fez na Libertadores. Vamos se unir aqui, vamos dar uma resposta positiva. Isso, às vezes, une muito o grupo. Agora, o adversário é o Palmeiras. O Palmeiras é muito forte, o Palmeiras é um time muito consistente defensivamente. Então, eu acho que aí você tem que minimizar um pouquinho o resultado do jogo e prevenir lesões. Você tem que ir com o que você tem à disposição, mas pensar a médio e longo prazo. O quanto vale a pena expor o Arrascaeta, o Gerson, que são jogadores titulares absolutos desse time. Mas acho que o Palmeiras é muito favorito para esse jogo. É inegável, né? Embora com vários bons jogadores, aí Gerson, Pedro, Arrascaeta, mas você vê a defesa do Flamengo, é uma defesa de garotos, né? Como a lista é extensa, antes de passar para a Bárbara, eu vou relembrar com vocês os jogadores que estão infectados. É a lista que a gente tem até esse momento, sexta-feira. O Diego Alves está com lesão, o Gabriel está com lesão, mas vamos aos problemas de Covid no Flamengo. Domenech Torrent está fora do jogo. Não consegui ler, gente. Vocês podem voltar lá, por favor? Domenech Torrent está fora do jogo. Gustavo Henrique, Everton Ribeiro, William Arão, Léo Pereira, René, Gomes, Tuller, Rodrigo Caio. Rodrigo Caio, inclusive, jogou já doente, né? Na terça-feira, porque no dia seguinte ele testou positivo e tem sintomas. Bruno Henrique, o Isla, o Diego, o Felipe Luiz, o Michael, o Mateuzinho,
o Vitinho e o Gabriel Batista. Gente, olhem só esses desfalques. Por competência, o Flamengo ainda tem um elenco brilhante, consegue colocar alguns jogadores bons em campo. Imagina quem não tem um elenco desse tamanho, né? E comissão técnica tem 5 membros nesse momento afastados. O próprio médico, o Márcio Tanuri, o auxiliar Juan, o vice de futebol, o Marcos Braz, o Deco Roisman, que é do Conselho de Futebol, e o próprio presidente, Rodolfo Landim. E aí, Bárbara? Isaac. Fala, Caê. Perdão só aqui, porque no tempo real aqui, o Marcos Braz está acompanhando o programa, mandou mensagem aqui, pediu para te mandar um abraço, disse que teve algum comentário que ele fez no seu Twitter que foi mal interpretado, mas te mandou um abraço e pediu para dizer aqui que ele está muito bem, não tem sintomas, não tem tosse, não tem febre, apenas um pouco de dor nas costas e que se por acaso houver a partida, ele confia muito nos meninos. Pediu para dar esse recado aqui no ar, então aproveitando aqui e passando a mensagem do Marcos Braz. Retribuo o abraço ao Marcos, outro para você. E sobre comentários em Twitter, Marcos, nenhum problema. Deixa que as pessoas interpretem como quiser. Abraço para você, obrigado pela audiência. Bárbara. Então, Rizek, eu estava ouvindo quando você estava mostrando os desfalques do Flamengo, e aí você falava sobre o fato do Flamengo ainda ser um time, apesar de tudo isso, muito privilegiado dentro de uma coisa que construiu, que é ter um elenco para passar por algumas dificuldades, quem sabe com alguma tranquilidade. E, obviamente, quando você pega um time inteiro de desfalques, não existe time no mundo que sobreviva a isso 100%. E o Flamengo não é soberano desde que começou o campeonato. Não é soberano como foi no ano passado. Tem ainda suas dificuldades, o Dome ainda está encontrando o seu principal jeito de jogar. Então, assim, vai ser uma partida muito atípica olhando pela perspectiva do Flamengo. E aí, pegando também carona no comentário do Caio, inevitavelmente o Palmeiras é favorito para esse jogo por ser um time que sempre soube competir. Eu sempre falo muito isso sobre o Palmeiras. Quando a gente critica o Palmeiras em algumas partidas, em alguns desempenhos, eu sempre falo, cara, o Palmeiras é aquele time que pode não brilhar, mas é o time, para mim, que melhor compete no Brasil, porque ele é muito consistente. Agora, tem uma provocação que eu queria aproveitar para colocar aqui na mesa, e aí eu não estou apontando o Flamengo, não é direcionado a clube nenhum. Mas quando a gente iniciou o campeonato, e a gente sabendo que a gente tinha que ainda contornar uma onda de um problema tão grave como esse no Brasil e em todo o mundo, a gente não sabia os riscos que a gente corria em relação à contaminação por boa parte do elenco. A gente discutiu isso tantas vezes aqui no Seleção. E se 3 goleiros, por exemplo, estiverem contaminados, os 3 goleiros do time, e se a maioria for contaminada, como a CBF vai ajustar isso? Como ela vai mudar o seu regulamento? Acho que ela está tentando. Então, assim, eu vejo uma dificuldade muito grande nossa, e aí eu digo sociedade, do entendimento do que isso pode causar, e vejo que o esporte acaba pegando carona nisso tudo, e é muito difícil a gente apontar, na minha opinião, sobre o acontecimento ou não desse jogo, porque o próprio Rodolfo Landim chegou a falar hoje no Redação Sport TV que o protocolo da Conmebol é muito mais frágil. Então, a gente teria um jogo como esse cancelado, mas o Flamengo jogaria pela Libertadores, exato, ele manteria o seu calendário nessa competição. Então, assim, é tudo tão confuso, é tão difícil a gente administrar. Eu só acho o seguinte, quando o campeonato voltou, e a gente conversou sobre muito isso aqui, eu acho que todo mundo sabia o risco que corria. Pelo menos eu acho que ninguém estava desavisado, que isso era muito novo para todos nós. Não para o esporte, mas para a sociedade. E agora a gente vai ter que se ajustar. Por isso eu tenho muitas dúvidas se esse jogo tem que ser cancelado. Bárbara, eu opino que esse jogo acontecer é um absurdo, na minha visão. Porque, assim, esse jogo acontecer é a gente colocar o futebol acima do bom senso, acima da vida, da saúde das pessoas. Tem que ter o jogo, não interessa. A Prefeitura de Guayaquil tentou interditar o estádio e impedir a realização do jogo. Houve um lobby da Conmebol junto ao governo do Equador e o Ministério da Saúde do Equador, que é um órgão de uma instância superior, foi lá e falou, não vai ter jogo. E a Prefeitura cedeu. A gente tem já um jogador do Independente Del Valle infectado. Seria leviano, da minha parte, dizer que ele foi infectado no jogo. Ele pode ter sido infectado em outro local. Mas digamos que ele tenha sido infectado no jogo. Precisava correr esse risco? Precisava que os jogadores do Del Valle se submetessem a esse risco e as suas famílias também? A gente tem agora um clube em surto, que é o Flamengo. Tem um surto no Flamengo. Então, Goiás. Assim, ó... Oi? Como teve o Goiás, como teve o CSA. Como teve o Goiás, como teve o CSA. Quem testa negativo hoje pode estar positivo amanhã. Sim. Pode estar em surto. Será que você precisa
para acontecer esse jogo, trazer os garotos da base do Flamengo para conviver com jogadores que podem testar positivo amanhã, aumentando a contaminação, uma possível contaminação no clube, das famílias deles também, levando os riscos para os profissionais que estarão trabalhando nesse jogo, inclusive os atletas do Palmeiras. Diante de uma situação grave como essa que a gente tem, da maior crise de saúde da nossa geração, será que não era hora de agir com a cautela máxima? Para quê? Precisa ter esse jogo? Será que não era hora de sentar e falar, se tem um risco mínimo que seja, não é hora de cancelar esse jogo, ou melhor, de adiar esse jogo? Eu não, na minha cabeça, não entra que esse jogo tem que acontecer de qualquer jeito, tendo um clube em surto como o Flamengo. Eu concordo com você, mas aí tem um jogo de quarta-feira. PVC, só isso que é... Já os três. Desculpa, só para me explicar melhor. A minha dúvida está aí. Como é que acontece, a gente mantém o jogo, ou cancela, ou contra o Palmeiras, e o jogo de quarta-feira acontece normalmente? Que é o dilema político. Tá aí, não só... Sim. Para mim é o dilema. Para mim o dilema está aí. Que assim, eu vou falar uma coisa aqui que é meio estúpida. Eu concordo com você em relação ao adiamento. Eu, na posição de adia ou não adia, eu digo adia. É o meu ponto. Agora, a decisão, a gente fala em empatia, mas a gente nunca se põe no lugar de quem vai tomar essa decisão. E quem tem que tomar essa decisão, ela está numa posição extremamente delicada. Porque para qualquer lado que você for, você vai deixar um rabo. Você vai deixar um pontapé que alguém vai te pegar na próxima curva, de qualquer jeito. E o X da questão que determinou que a CBF dissesse são 13 jogadores foi: o Flamengo não joga no domingo, mas joga na quarta-feira. Aí o Landinha contra-argumenta que até terça-feira ele pode ter jogadores que já estarão negativos. Mas e se no exame, por exemplo, o exame do Caio? Né? O exame do Caio, quanto tempo demorou para o exame dar negativo? Aí na terça-feira você vai tentar fazer a Conmebol de novo, fazer um lobby para fazer o jogo. Então tem um monte de coisas que não encaixam. Outra coisa que é importante, a gente diz assim, o protocolo... Então, peraí, eu vou me pôr então na cabeça, você falou, você pôr na cabeça de quem toma uma decisão. Cara, imagina ter nas costas da CBF uma contaminação nesse jogo. Eu sei, por isso que a minha decisão então é muito melhor quem toma a decisão falar, eu vou para o maior grau de precaução possível. Eu concordo, só que aí na quarta-feira tem o jogo. Aí você vai explicar para o outro cara assim, ó, eu adiei por causa da questão da saúde, mas o Flamengo foi jogar na quarta-feira. Eu adiaria. Outra coisa que eu não faria, na posição do presidente do Palmeiras, não falaria nada. Tem que ter jogo ou não tem que ter jogo? Politicamente, eu até passo a mão no telefone e ligo pro Caboclo, na nossa posição é que tem que ter jogo, mas desliga o telefone e não fala mais nada. Por que o Palmeiras vai se posicionar publicamente sobre um assunto que não cabe a ele decidir? E com uma postura incoerente. Porque fica antipático. Não é condizente com as coisas que o Palmeiras defendeu ontem. Porque o Palmeiras ontem falava que o importante é a vida, o Vanderlei Luxemburgo falou no Bem Amigos, a gente mostrou ontem, que se um clube tem mais de 10 infectados não tem que ter jogo. Então o Palmeiras, nesse momento, diante da possibilidade de levar uma vantagem esportiva contra um rival na briga pelo título, né, de você somar 3 pontos contra um rival direto na briga pelo título, o Palmeiras está rasgando tudo aquilo que ele falou até ontem. O Palmeiras jogou contra o Goiás, que era uma situação parecida, empatou por 1-1. Porque aí tem só um aspecto que eu acho que o presidente do Palmeiras não tinha que ter falado nada. Mas o Palmeiras viveu uma situação semelhante, jogou contra o Goiás, não houve contaminações e empatou o jogo de 1-1. Porque eram 14 contaminados do Goiás naquele dia, 15 de agosto. Eram 14, agora são 16 do Flamengo, eram 14 do Goiás. Mas se posicionar para dizer publicamente quero ter o jogo, me parece antipático, além de ser contraditório, como você disse.